declarando e instanciando e inicializando vetores também. Bom, primeiro de tudo, os vetores eles precisam ser declarados assim como fazemos com as variáveis, tá? Então, para declarar, nós temos que colocar o tipo, abre e fecha colchetes, que é para dizer que é um vetor, e aí a gente coloca o nome do vetor aqui, tá bom? Beleza. Mas isso por si só não é suficiente, porque ele é um objeto, ele não é um tipo primitivo. Então, os objetos, eles também precisam ser instanciados, ou seja, eles precisam ser criados na memória. Então, ó, quando eu declaro ele, eu venho aqui e digo que o meu vetor, nesse caso que foi declarado números, é igual a new, estou instanciando ele na memória, é do tipo inteiro, que tem 5 posições. Eu tenho que colocar a quantidade de 5 posições aqui, porque senão vai dar erro, tá? E aí eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo também, tá? É mais comum vocês verem esse exemplo aqui, que é declarar e instanciar ao mesmo tempo. Então eu digo que é int, abre e fecha colchetes para dizer que é um vetor, né? Esse aqui é o tipo de dados para dizer que é um vetor, coloco o nome dele, números, que é igual, e instancio e digo que vai ser instanciado na memória 5 posições para esse vetor, tá? E aí também eu posso já fazer uma inicialização desse vetor. Quando era uma variável, eu só colocava int números igual a 10, certo? Só que e se eu quiser inicializar um vetor de 5 posições? Aí eu tenho que colocar int, que é o tipo de dado, poderia ser float, poderia ser string, poderia ser char. Colocar aqui o meu abre e fecha, chaves, colchetes, coloco o nome, números, que é igual, abro e fecho chaves e coloco todas as posições que eu quero aqui. Tá? Eu não preciso definir a quantidade, apenas quando eu vou separando por vírgula, ele vai criando as quantidades. Tá bom? Vamos fazer isso ali no a nossa IDE. Vamos aqui, nosso pacote de aula 11. Aqui eu vou colocar um exemplo 1. Lembrando que nesses exemplos, geralmente eu não faço método para não ficar com muito código, tá? Mas sabemos que para fazer aqui os nossos programas em Java, temos que sempre fazer em método para ficar mais bonitinho. Como a intenção aqui é ser didático, eu acabo suprimindo os métodos aqui. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é declarar o nosso vetor. Então eu tenho que colocar o tipo, tá bom? Tem que colocar, que é um vetor, coloca aqui, abre e fecha. Eu sempre me confundo chaves com colchetes, chaves. E aí eu vou colocar aqui números. Declarei, tá? Declarando. Declarando um vetor de inteiros. Ah, professor, e se eu quisesse declarar um vetor de char? Como é que eu faria? Char, abre e fecha, para dizer que é um vetor. E aqui posso colocar nomes. Nome, tá? E aí, se fosse um vetor de string, string, colocar aqui cidades. Estou sempre declarando aqui, tá? Aí, se fosse um de float ou double, float, float, vou colocar idade. Vou colocar aqui, vou colocar altura, tá? Altura. Veja que não faz diferença se você coloca colchetes antes ou depois do nome do vetor. Beleza, declarando vetores. Vou colocar aqui só declarando. Declarando. E depois que eu declarar, como eu disse aqui, ó, eu tenho que instanciar também, tá? Eu não posso esquecer de instanciar. Então, para instanciar, eu volto a dizer o nome dele, aí igual eu faço a instanciação, que é a criação dele na memória. Então, ó, números é igual new, volta a repetir o tipo int e coloca quantas posições ele tem. 5. Aqui, tá? Posso colocar aqui também a mesma coisa para o nome lá no char. Nome é igual new, aí eu tenho que colocar char. Colocar um nome, né, que vai ter 5 letras.
Vou colocar string cidade. Então, cidades igual a string. Não posso esquecer da palavrinha new. E vou colocar a quantidade de posições que ele tem. Digamos que... quantas cidades? Eu não sei quantas cidades temos aqui no DF. Mas eu vou colocar aqui 40. Então, ele vai pegar 40 cidades aqui dentro. O float é a mesma coisa. Float, podia ser double também, né? New, altura. E eu vou colocar 15 alturas. Tá? E agora, pessoal, isso aqui é instanciando vetores. Aqui eu declarei e aqui eu estou instanciando. Então, essas duas etapas elas são importantíssimas. Se você não declarar e não instanciar o seu vetor, vai dar problema, tá bom? E aqui é a altura. Mas eu posso fazer isso de uma forma mais rápida, tá? Float, que é declarar e instanciando ao mesmo tempo. Declarando e instanciando ao mesmo tempo. Eu vou colocar todas essas aqui, eu vou colocar um 2 na frente, tá? Para não dar erro de compilação, para não ficar com o mesmo nome. Então, eu vou colocar números 2, nome 2, cidades 2 e altura 2. Aqui eu declarei e automaticamente eu já vou instanciar. New, int, colocar 5 aqui. Inclusive, posso fazer assim, ó, copiar dali, bem assim. New char. New string. Tá vendo? Igualzinho aqui, né? Então, essa etapa é importantíssima quando a gente vai trabalhar com vetores. Antes da gente fazer aqui, altura new, altura 2, né? Senão dá erro de compilação. Sempre que eu for usar um vetor, eu tenho que declarar e instanciá-lo. Quando eu estou instanciando, eu já coloco a quantidade de posições que ele vai ter, tá? E eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é declarar e instanciar ao mesmo tempo. Então, essa parte é muito importante aqui no vetor, porque antes de utilizá-lo, antes de definir o que a gente vai colocar dentro dele, a gente pode... a gente tem que fazer a declaração e a instanciação. Outra coisa que a gente pode fazer também é já declarar e iniciar um vetor. Quando tu inicializa ele, ele já é instanciado. Então, ó, nesse caso aqui, antigamente a gente podia fazer assim, né? Ó, vou colocar aqui embaixo mesmo. Bem aqui embaixo eles, só para repetir. Né? Se fosse o inteiro, eu colocava assim. Números igual a 1. Eu vou inicializar, tipo, eu estava começando essa variável int, números, vou colocar 3 aqui. Então, números é igual a 1. Como é que eu inicializo um vetor? Se ele tem 5 posições, como é que eu vou colocar em cada posição um número ali dentro? Eu faço o seguinte, ele é um vetor, né? Tem que colocar aqui que ele é um vetor. Eu vou declarar e vou inicializar. E quando eu inicializo, eu já instancializo. Então, eu vou fazer o seguinte, quando é número, eu coloco assim, abre e fecha, e aí eu vou separar por vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Já inicializei o vetor de números. Vou colocar 3 em todos, tá? Porque para não dar erro de compilação. E aqui, olha só, eu vou colocar a mesma coisa. Vou inicializar um vetor de char, em aspas simples, né? Então, vou colocar assim. Vou colocar, copiar aqui, colocar Maria, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Fechar aqui. Pronto, declarei, inicializei um ponto e vírgula aqui. Meu vetor de nomes, né? De char de nome.
O que ele está querendo dizer aqui para a gente? Será que é por conta disso? Isso aqui também não tem. Aqui também tem um... será que tem uma chavezinha? Porque essa daqui era para fechar ali. E esse daqui... Tá, e agora? Que o errinho que tá dando aqui? Era só preencher aqui dentro de cada aspas. Eu coloquei Maria, deu certo, tá? Então, cidades é a mesma coisa. Vou declarar e inicializar um vetor de string. Então, vou colocar só duas aqui, tá? Então, tem que ser com aspas duplas aqui, tá? Brasília. E aqui, Águas Claras. Né? Bom, aí segue a mesma lógica. Aqui para a altura também abro. E aí aqui eu posso colocar 1,67, 2, tá? Fecha aqui. E à medida que eu quero adicionar mais, eu vou só separando por vírgula, tá bom? Aqui ele sempre dá esse probleminha porque em alguns casos é ponto, em alguns casos é vírgula. Deu certo. Então, aqui eu vou colocar declarando e instanciando e inicializando. Vou colocar declarando e inicializando. Tá? Então, né, isso é muito importante a gente ter aqui, que é a parte de declarar os vetores e instanciar ele. Você pode ter a opção de você fazer os dois ao mesmo tempo. E na hora de inicializar um vetor, ou seja, nesse caso aqui, eu não estava querendo pedir para o usuário, né? Eu estava querendo inicializar direto. Tem como a gente pedir para o usuário também, a gente vai aprender nas próximas aulas. E aí eu faço assim. Aqui temos mais exemplos de declaração e instanciação e inicialização de vetores de outros tipos. Então, se algum exercício pedir, você estiver em dúvida, pode vir aqui e consultar.